Por conter mercúrio, as lâmpadas fluorescentes são consideradas grandes poluidoras do meio ambiente. Então, como descartá-las? A empresa Reluz, na cidade de Jaboticabal, oferece essa solução para você. Veja a matéria. No Brasil, são descartadas aproximadamente 200 milhões de lâmpadas por ano. E este é um problema grave para o meio ambiente. Pensando nisso, a empresa Reluz oferece a solução para o descarte correto de lâmpadas, como diz um dos proprietários da empresa, Jean Gagliardi. Essa ideia surgiu através de várias pesquisas de mercado, com a intenção de trabalhar voltado ao meio ambiente, que, como a gente vê hoje, é uma das maiores preocupações ambientais aí que existem, né? Então a ideia surgiu daí, a gente fez várias pesquisas e chegamos a uma conclusão que havia uma certa deficiência nesse tipo de destinação de resíduo. Atendemos órgãos públicos, hospitais, usinas, shoppings, centros empresariais, enfim, uma infinidade de estabelecimentos. No processamento, o mercúrio das lâmpadas fica armazenado em um filtro, transformado e estabilizado, como explica Ricardo Cotuzzi. A lâmpada é introduzida nesse local aqui, certo? Onde, através do sistema a vácuo, ocorre a quebra dela, traz uma polia. Fica retido no tambor o vidro e alumínio. E, como disse, através do sistema a vácuo vai separando o mercúrio para o fosfórico que fica retido em filtros da máquina. O mercúrio é um material bioacumulativo, metal pesado, né? Então, é importante o descarte correto desse tipo de material, porque o mercúrio é um metal pesado bioacumulativo, né? E quando ocorre a quebra da lâmpada, pode dispersar no solo, no meio ambiente, atingir lençol freático e também acumula no nosso organismo e causa diversos danos à saúde, né? E a gente, geralmente, as pessoas físicas, a gente aconselha pegar e levar no estabelecimento que elas adquirem a lâmpada, né? Aí as empresas maiores, a gente orienta elas a juntar uma grande quantidade para a gente ir no local, prestar o serviço de descontaminação e depois dar o descarte correto a todos os materiais, em certificado. E pelo fato de a gente ir no local e prestar o serviço, não tem necessidade de emissão do CADRE. Após o processamento de 200 mil lâmpadas, este filtro de carvão é enviado para Curitiba, no Paraná, onde foi desenvolvido um aterro específico para esse tipo de material. Você, empresário que se preocupa com o meio ambiente, entre em contato conosco pelo telefone 3203-4129 ou até pelo site que é reluzdl.com. Cisterna para o aproveitamento da água da chuva, instalação de placas solares e a transformação do lixo orgânico em adubo. Você vai conhecer agora uma casa ecologicamente correta, que além de ajudar o meio ambiente, existe a economia nas contas de água e luz. Confira! E o programa Fazendo a Diferença hoje está numa casa ecologicamente correta, onde foi construída uma cisterna para captação da água da chuva, que acaba sendo utilizada tanto na lavagem do quintal, como também para o sistema de irrigação das plantas do quintal. Professora, fala para mim como que surgiu a ideia de estar montando essa cisterna aqui para estar captando a água da chuva. Bom, na verdade surgiu do fato que no momento que a gente constrói uma casa, a gente utiliza um pedaço da terra e que vai ficar impermeabilizado, e nós estamos com isso tirando um pedaço da natureza, das plantas, das árvores, e quando a gente tem a chuva bate por igual em toda a terra. E onde não tem mais a terra porque existe a casa, essa água sobra. E no momento que essa água sobra, ela pode ser aproveitada, captada adequadamente e ser aproveitado para muitas utilidades. Tá. Quantos metros cúbicos comporta essa cisterna? Essa cisterna ela consegue armazenar 12 metros cúbicos de água. Geralmente costuma durar por quanto tempo essa água? Na época da estiagem, como a gente não tem mais entrada de chuva, a gente vai usando exclusivamente a reserva dela. E a gente consegue passar 2 meses de estiagem só com essa água. Tá, explica pra gente como funciona o sistema de captação da água, por onde a água entra, por onde a água sai, como funciona. Então, tudo começa na calha, no telhado de uma casa. Então a gente coloca as calhas elas descem num único coletor, e esse coletor, nesse caso, a gente fez ele enterrado, então a gente não enxerga ele aqui debaixo da grama, mas aqui a gente consegue ver um resquício
desse cano. Nós aqui recolhemos água de chuva de 3 telhados, então é mais de 70% da casa a gente consegue aproveitar, são aproximadamente 200 metros quadrados de área. Essa água ela vem canalizada nesse único cano que recebe tudo. Aqui é um filtro, então como a água vem do telhado, que tem folha, que tem pena de passarinho, que vem com algum tipo de sujidade, ela passa por cima desse filtro, a água cai vertical para baixo e o restante, a sujeira, ela vai ser encaminhada e sai lá no final por um ladrão. Esse filtro ele é removível e a gente consegue, então isso é o que juntou de sujeira de uma última chuva. O que isso gera de economia para uma casa em termos de conta por mês? É uma economia bastante relevante, principalmente se a gente pensar que se a gente usa essa água para irrigar o jardim, para lavar a calçada, para lavar o carro, para lavar áreas externas, seria uma água que a gente não está usando da rua. A água da rua ela é tratada, ela tem um gasto muito grande pelo sistema público de tratamento da água para justamente chegar num nível de qualidade que é potável. E a gente usar uma água potável para lavar o chão, para molhar as plantas, é uma coisa contraditória. Então, por isso, a ideia da cisterna é justamente a gente usar a água potável que vem da cidade para dentro de casa, alimentação, tomar banho, isso tudo mais, e a água da cisterna para todo uso externo, que não é potável. Muitas vezes as pessoas acham que a água parada representa algum tipo de perigo, questão não só de pernilongo da dengue e tudo mais, mas que a água apodrece. Isso é uma coisa que na verdade não acontece enquanto a água não tiver contato nem com o sol e não tiver contato com matéria orgânica, ela não apodrece. Então essa água ela fica aqui parada durante meses e a hora que a gente abrir e colocar ela num copo, vocês vão ver que é uma água totalmente límpida. Então, como ela fica com a tampa fechada, com esse filtro fechado, não tem risco nenhum, nem de inseto reproduzir e não forma alga e também não apodrece aqui dentro. No momento que eu abro a torneira, a válvula, a bomba é ativada e a água sai jorrando. E aí nós temos a possibilidade de ligar nesse sistema mangueiras para irrigação de orquídeas, de canteiros ou somente uma mangueira normal e que no final dela a gente pode ter uma mangueira para lavar a calçada, lavar a rua ou também um sistema de irrigação que nós vamos ligar agora, que molha um canteiro com flor de forma bem fininha, que dá aquela névoa de água. Bom, e inclusive aqui você usa um sistema de adubagem orgânica. Nós temos um sistema também que a gente aproveita o lixo doméstico, que seria o lixo orgânico, casca de laranja, casca de fruta, casca de ovo, tudo que é da cozinha que decompõe. Nós temos um sistema de aproveitamento. Com isso, reduz o lixo que vai para a rua, então na verdade a quantidade de lixo que vai para o lixo, que o aterro sanitário reduz em mais de 70%. E se a gente vê comparando em outras casas, eles têm muitos sacos quando vem o lixeiro e a gente sempre só tem um saquinho pequeno que realmente é um lixo que não dá nem para reciclar e não é um lixo orgânico. E com o tempo sendo bem arejado e mantendo sempre úmido, ele se decompõe dentro de 1-2 meses. E ele se decompondo, ele vira humus. E esse humus nada mais é do que uma nova terra rica em nutrientes e ao mesmo tempo a gente gastou o nosso lixo orgânico, transformamos o lixo orgânico em terra nova. E aí a gente vai usando para fazer canteiros, para adubar as árvores, para fazer plantar dentro de vasos e assim por diante. A senhora lembra todos os recursos ecológicos que a casa tem, desde a sua construção até o aquecedor solar? Então, quando fizemos a construção dessa casa, nós optamos, em vez de alvenaria comum ou o tijolo comum, nós optamos por blocos de concreto selar autoclavado, que é um bloco que é muito leve, de fácil construção, de rápida construção, e a grande vantagem é que ele tem um isolamento térmico e acústico muito diferenciado de outros tipos de materiais. E ecologicamente ela é mais interessante porque ela não foi que nem o tijolo tradicional de barro, que é queimado usando
madeira usando lenha para fazer o forno, ela não é queimada com lenha, ela é utilizado grandes fornos, são elétricos, e então é uma forma da gente também não estar queimando madeira, gerando ainda outros poluentes e gastando as nossas árvores com esse tipo de técnica. Isso encareceu a obra? Encarece porque, na verdade, é um produto que ainda não é rotineiramente utilizado. É a velha questão de oferta e procura. Se muitas mais pessoas começassem a procurar, obviamente nós teríamos mais empresas fabricando, hoje no Brasil são só 2, e que aumentando a oferta, o preço baixa e facilita. E uma outra forma também que a gente colocou na obra, na construção da casa, foi a utilização de energia solar para aquecimento de água, que já é uma técnica bastante utilizada, principalmente na região do interior que tem bastante sol, mas que muitas pessoas ainda não estão colocando porque acham que é muito difícil, mas na verdade é uma técnica muito simples, muito barata, e a gente passa o ano inteiro sem precisar ligar um chuveiro elétrico, tendo água quente de graça. Bom, e o legal de tudo isso é que fica a dica que não é difícil ter uma vida moderna, mas em sintonia com a natureza. Com certeza, eu acho que temos que cada vez mais ir atrás, procurar alternativas e para ter uma convivência enquanto no sentido de respeitar o ambiente, uma vez que nós vivemos dentro dele, dependemos 100% dele, e nós temos todos os recursos de energia solar, de energia da chuva, do lixo que nós mesmos geramos, e que com isso a gente consegue gerar um retorno positivo para nós mesmos e conviver em harmonia com todos isso.